Hoje o Renato Meireles vai falar de uma pesquisa do Instituto Locomotiva apontando que 7 em cada 10 pessoas com opiniões políticas divergentes não dialogam bem. Do que a gente está falando? De intolerância para debater política quando você discorda de alguém. E olha o perigo que esse número aqui aponta, mas é claro, a gente ao longo da semana aqui falou tanto sobre esse momento sensível, delicado, perigoso, porque passamos a semana falando dos desdobramentos todos a partir do assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, investigações que prosseguiram ao longo dessa semana toda, não é? Renato, esse número aqui impressionou, a gente falou dele nessa semana, mas queria a sua análise, né? Joga a luz aqui pra gente sobre o que eles nos dizem, eles de fato são preocupantes nesse nível? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carlinha, Ellen. De novo, estamos aqui com um assunto que não é nem um pouco agradável, né? Acho que é algo tão ruim disso é como falar do jogo de ontem. Mas nós vamos evitar falar de futebol hoje, apesar da Sorte a analogia. sua de o Megali não estar aqui e Eduardo Barão ser separado aí por alguns comerciais, porque senão, Renato, a cara do Barão ali, ó. Se eu tivesse em Nova York e fosse o vizinho do Barão, eu ia ter ligado para o síndico ontem à noite. Mas vamos lá. O que que a pesquisa mostra? É que a gente tem um contingente de pessoas que não estão nem um pouco dispostas a suportar um pensamento diferente do seu, que praticamente equivale ao eleitorado do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Isso é muita gente. Gente suficiente para, por exemplo, Sheila, invadir o Tribunal Superior Eleitoral se não gostar do resultado da eleição, invadir o Congresso Nacional ou botar muita gente na rua, dando uma falsa impressão de que são maiorias. O que a pesquisa mostrou é que esses 25% de intolerantes acabam fazendo um barulho muito maior do que a grande maioria silenciosa que está de saco cheio desse fla-flu político onde se discute tudo, menos o que é o melhor para o Brasil. Bom, tem outros recortes aqui nessa pesquisa, quando a gente fala de alta intolerância política, que é essa minoria ruidosa, pelo que você está falando, esses outros 75% também não são 100% abertos a todo e qualquer diálogo político, né? Não, na verdade, é exatamente isso, Sheila. Esse não quer dizer que os outros 75% são todos paz e amor na discussão política, né? Nós fizemos uma escala aí que vai de 0 a 10, e dependendo das respostas que essas pessoas davam para as frases que eu vou ler para vocês daqui a pouco, ela se classificava no grupo dos autointolerantes, que eram as pessoas que praticamente responderam positivamente todas as questões que eu vou ler para vocês, ou da média de intolerância, os tolerantes, que são 42%, e aí, os tolerantes, que são aí 34%, e a alta tolerância, que é maioria com 41%, e vale lembrar, a maioria absoluta entre as mulheres. Agora, Sheila, Carliane, dê uma olhada nas perguntas que nós fizemos para chegar nesses índices. Nós perguntamos se a pessoa concordava com a frase: o Brasil seria um país melhor se os deputados adversários à minha preferência política fossem presos. Ou perguntamos: o Brasil seria um país melhor se não existisse uma posição política diferente da minha, ou seja, que todo mundo pensasse igual. Perguntamos também: caso um candidato a presidente com um posicionamento político completamente diferente do seu ganhe as próximas eleições, você concordaria em não aceitar o resultado das urnas? Imagine que você é pai ou mãe de alguém. Como você se sentiria se o seu filho se casar com alguém que defende ideias políticas diferentes da sua? Vocês estão entendendo o tamanho da intolerância que as pessoas que pertencem a esses 25% têm? São pessoas que não topam que o filho case com alguém com pensamento diferente do seu. São pessoas que preferiam que os adversários políticos fossem presos. São pessoas que afirmam que não vão respeitar o resultado das urnas caso a pessoa que seja eleito presidente tenha um pensamento diferente do seu. E aí a gente faz uma leitura de democracia
e regimes autoritários, porque é basicamente isso, né? As pessoas estão concordando com um regime autoritário. As respostas são essas, né? Aí, para fazer um outro paralelo e aí divertido e quente, né, Renato, com o que aconteceu nessa semana, do Roberto Carlos, o rei ali em cima do palco, e por causa de uma minoria ruidosa, o rei acabou descendo do salto pela, acho que primeira vez na carreira, ninguém nunca tinha registrado o Roberto Carlos xingando alguém no mundo. Então, talvez uma minoria que seja ruidosa e intolerante, ela pode transformar outras pessoas intolerantes também, Renato? Olha, excelente pergunta, mas eu acompanharia com uma segunda pergunta, cara. Dá Hum, para ser tolerante com os intolerantes? isso. Né? Porque se tem uma coisa que é o princípio da democracia, é a convivência pacífica através da discordância, da troca de ideias, da construção de algo novo que surja desse diálogo. Esse colunista aqui tem uma opinião bastante clara. É a mesma opinião que eu tenho com relação a como lidar com os racistas ou contra aqueles que não defendem a democracia. O único momento em que se justifica a intolerância é quando essa intolerância é zero contra os intolerantes. Os intolerantes, se ninguém faz nada, eles gritam tentando calar essa maioria. Se você não faz nada quando os intolerantes, a democracia se perde. Se você não faz nada contra os intolerantes, alguém se acha no direito de invadir uma festa de família e dar um tiro num adversário político.